Opa, e aí pessoal, bom dia, tudo bem para vocês? Então vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos, tá? Já tivemos uma aula sobre relacionamentos, só que agora vai ser o nível 2 dos relacionamentos e a espiritualidade. E a gente vai falar também sobre a caridade, né? A caridade prestada aqui no plano físico, tá? Bom, vamos começar sobre relacionamentos, né? A maioria das pessoas que têm mediunidade, elas têm problemas em relacionamentos, tá? Tá, mas por que acontecem esses problemas em relacionamentos? Geralmente, esses problemas acontecem devido ao seguinte: a própria pessoa tem uma mediunidade, onde a gente explicou num vídeo sobre bipolaridade, tá? Onde a pessoa ela oscila muito, o humor dela, o emocional, o psicológico dela, ela nunca está sempre 100% ela mesma, devido à mediunidade, a sofrer influências do meio, das energias, dos ambientes, das pessoas e das entidades espirituais, tá? Por isso que uma pessoa que tem mediunidade, tá? E ela quer ter um relacionamento, que eu vou sempre falar isso, né? O ser humano veio no mundo, além de evoluir, para se relacionar. Ninguém nasceu para ser sozinho, mas a gente precisa entender que o importante é a gente estar bem com a gente, conosco mesmo, para depois sim ter um relacionamento. Então assim, poxa Duda, como então o que eu preciso fazer para que meus relacionamentos dê certo, sendo que eu sou médium? Irmão, irmã que está me assistindo, é aquela velha máxima de Jesus: orai e vigiai. Ou seja, um médium que sabe que tem mediunidade, que sente a energia de ambiente, sente a energia de pessoas, ele tem que estar em constante oração. Tá, mas está rezando o tempo? Não. Uma oração de manhã ao acordar e uma à noite já é o suficiente. Mas durante o dia a pessoa está com a sintonia elevada, tá? Bons pensamentos, pensamentos bons, entende? E o vigiar é a todo momento a gente perceber assim como a gente está internamente, tá? Oh, mas não estou no meu normal. Então naquele momento você precisa começar a se trabalhar internamente. Observar também as pessoas, os ambientes à sua volta, as pessoas à sua volta e a sensibilidade espiritual, tá? Por exemplo, assim, quando eu era casado, né, a ex-esposa, eu percebia de cara nela, assim, que ela não estava bem, entende? Percebia, ela mudava de atitude, muita irritação, muito brava, e a percepção, assim, de tudo que eu fazia irritava, tá? Então, você que é casado, é médium, você tem que ter essa percepção, de você pegar na mão da pessoa, fazer uma prece, muitas vezes quietinho, gruda, abraça, faz uma oração, entende? E a gente precisa entender também o seguinte, tá? Uma coisa muito importante do vídeo de hoje, né, que eu queria falar para vocês. Eu conheço muitas pessoas que tiveram relacionamentos com pessoas tóxicas, agressivas, violência física, violência emocional, violência psicológica. E é muito difícil se livrar dessas pessoas, mas graças a Deus as mulheres têm essa força de se livrar dessas pessoas. E quando elas conseguem se livrar, se em algum momento dessa vida essa pessoa chega a morrer ou desencarnar, a pessoa precisa fazer um trabalho num centro espírita. Porque muitas vezes, eu sempre vou falar assim, que é uma coisa que a gente precisa entender: o que nós somos em vida, nós somos em morte. Se eu sou um cara bom em vida, morri, você é uma pessoa boa também. Se eu sou um cara ruim, morri, não vou virar um anjo? Não, não acontece. O que tu é em vida, tu é em morte, entende? Tanto é, o que tu faz no físico repercute na espiritualidade. Então, uma pessoa que era apegada a você, grudada a você, morreu, ela vai virar um obsessor, né? E essa pessoa vai te perseguir, tá? Essa pessoa vai estar a todo momento, todo instante influenciando os teus relacionamentos, tá? Por isso que eu digo para todo mundo deveria ir no centro espírita tomar passe, pelo menos uma vez na vida. Fazer uma consulta, tirar um passe, fazer passes de desobsessão. Desobsessão é tirar o obsessor. E eu vou falar uma coisa, eu conheço um caso, tá? Que eu tratei esse caso de uma menina linda, muito querida, gente boa, mas nunca dava certo os relacionamentos dela. Por quê? Porque havia um espírito, um obsessor que não deixava que as pessoas se aproximassem. Mas Duda, como que tem esse poder todo?
Pois é inacreditável. Tá, e os mentores? A gente precisa entender uma coisa, os mentores, eles observam, eles nos ajudam, mas eles não fazem pela gente. A gente precisa em algum momento ter aquela sacada, alguma coisa está errada, eu preciso buscar ajuda. O que não há explicação no físico, há explicação no espiritual. Mas será? Cara, tenta, tu não tem nada a perder, olha como está a tua vida hoje, tenta. E essa menina que eu tratei, a entidade fazia com que os relacionamentos dela não dessem certo. É impressionante, assim. A pessoa se aproximava, ele começava a trabalhar a energia na pessoa, a pessoa começava a se irritar, a pessoa começava a se afastar. E uma das coisas mais impressionantes que eu aprendi sobre obsessão em casais. Teve um casal que eu tratei e, cara, na hora do sexo, assim, saía um cheiro horrível. Eu não consigo, eu broxo com esse cheiro. Mas na verdade, aquilo ali era um assédio espiritual, porque a gente já estudou sobre isso. As entidades conseguem manipular energia, cheiro, gostos, sabores. Então isso acontece também, entende? Outra coisa, o homem não conseguir, tem potência sexual. Porque para o homem ter a potência sexual, o que ele precisa? Estar bem mentalmente. Se ele estiver bem mentalmente, tranquilo. E aí quando a entidade começa a botar um monte de coisa na cabeça dele. Ah, você não é homem o suficiente. Ah, que feio. Tu entrou nessas noias aí, já era. Então o que acontece? Você que está assistindo esse vídeo, você não tem um relacionamento legal ou nunca dá certo, a grande dica é, vá no centro, vá fazer uma consulta, vá fazer passes de obsessão, reiki, jorei, e você vai perceber que depois daquilo muita coisa vai mudar, certo? E relacionamentos, assim, um médium que quer se relacionar é bem complicado para ele. A maioria dos médiums ficam sozinhos, tá? Porque eles não têm, não digo que eles não tenham esse conhecimento, pode ser que não tenham, mas a maioria deles é muito difícil trabalhar o autoconhecimento, que eu acho que é o grande poder do ser humano. O se conhecer quando eu realmente estou bem, quando eu estou num dia que eu estou muito diferente com as minhas atitudes, assim, cara, mas por que eu estou fazendo isso? E acima de tudo, quando a pessoa amada, a pessoa que você gosta, se aproxima de você, por que você começa a ficar irritado com ela? Por que você começa a desconfiar dela? Por que você começa a querer pegar o celular dela? Por que você começa a procurar aonde não tem? A gente tem que parar para pensar nisso aí, entende? Então, o que eu quero que vocês entendam nessa aula de hoje é assim, ó, um médium é muito difícil de ter um relacionamento. É impossível? Não, não é. Desde que ele fique no horário vigiai, aonde ele esteja se trabalhando a todo momento, a todo instante, ele precisa estar trabalhando. Se relacionar com uma pessoa é um processo espiritual, aonde essa pessoa, muitas vezes você vai ter que dar um passo atrás, muitas vezes você vai ter que abrir mão, muitas vezes você vai ter que ter paciência, muitas vezes você vai ter que aprender a se impor com essa pessoa, dizer, ó, não concordo. E o grande barato dos relacionamentos, eu sempre vou falar, quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto melhor você se relacionar com você, você vai se relacionar com as pessoas. Relacionamento amoroso, quanto mais você tiver amor com você, paciência, sabendo que você vai errar, que você vai cometer, isso vai acontecer muitas vezes, e você ter esse olhar de empatia para as outras pessoas, isso vai ajudar muito no processo também. Então esse vídeo é uma explicação assim, ó, vocês que estão assistindo, vocês são médiums, vocês têm mediunidade. Vocês precisam entender que é o seguinte, assim, ó, uma coisa que desequilibra médium é relacionamentos. Relacionamentos é carro-chefe para obsessão de um médium trabalhador. Outra coisa que acontece muito, assim, é a obsessão, você tá com uma pessoa de querer ficar com outra. E uma coisa que o assédio pega muito, assim, é o lado sexual. Porque a energia sexual é a energia mais forte que existe aqui no plano físico. Eu já tive a oportunidade de ver um chakra sexual fora do corpo físico e é impressionante a energia e a força desse chakra aí, entendeu? Então a gente só precisa entender que nessa aula é o seguinte, assim, ó, você é médium, você tem problemas em relacionamentos,
Primeiro, você precisa entender o seguinte: quando você estiver se relacionando com alguém que você goste muito, você vai ter que se trabalhar muito, lembrar dos relacionamentos anteriores, tá? E reconhecer com muita humildade aonde você errou para que você não repita isso para o próximo relacionamento. E entender uma coisa, é um fato: quanto mais você tiver alguém, você gostar dessa pessoa, haverá um assédio. Só que esse assédio ele termina quando eles veem que não tem mais força nisso, entendeu? Uma vez eu tava assim como é que eu posso dizer pra vocês? Num relacionamento muito difícil, muito complicado, né? E eu percebia literalmente o assédio, né? Que era o meu antigo casamento. A pessoa, ela se transfigurava, assim. E uma coisa que eu falo pra vocês querem saber quando uma pessoa é médium de incorporação, mas ela não sabe, é quando a pessoa não te olha nos olhos. Quando a pessoa não te olha nos olhos, pode ter certeza que naquele momento ali ela está incorporada. Certo, pessoal? Chegou um paciente, agora tá tocando na campainha, depois eu vou fazer mais um vídeo sobre caridade, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus, boa aula. Mandem perguntas, tá bom?